a gente vai apertar uma campainha e ele vai apertar. E depois, no outro vídeo, ele vai apertar. Aí eu gravo. Deixa eu gravar. Posso gravar? Não só o celular, não só senão tira sua casa. Onde é que você apertou? Daquele vídeo. Daquele vídeo, onde é que você apertou? Galera, eu vou apertar agora. Não é pra fechar. Galera, eu apertei. Sai, agora é só vez. Mas legal. Saiu? Ai. Ai.